Sejam muito bem-vindos a mais um 3 Pontos. Agradecer ao patrocinador do programa, dono dessa casa, Artes Filmes, que nos acolhe com muito carinho. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem um amor gigante, o professor Mário Sérgio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lísia. O amor é recíproco. Se a gente fosse falar o porquê desse amor, eu acho que daria uns 3 programas de tanto afeto que eu tenho por você, desde criança e desde os meus filhos também. Sim, e não tem como não falar o porquê. O Mário Sérgio é pai do meu amor, do meu grande amigo, do meu amado Diogo, que com certeza está aí em outro plano nos sustentando aqui. E aí vamos nós, neste plano, conversar sobre o professor Mário Sérgio. Ele é historiador, professor, conselheiro, me ajuda. Do Instituto Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Isso é chique, hein, tio? Isso aí foi chique. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu tenho muita vontade de assistir uma palestra com ele sobre Cristo, mas ainda não consegui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema para dar um gostinho dessa palestra que eu sei que é surreal e muito profunda. Eu acho que né? As pessoas que congregam comigo esse tipo de palestra saem motivadas. Porque eu estudei bastante, estudei como é que o Espiritismo vê Cristo, como é que o Islamismo vê Cristo, como é que o Budismo vê Cristo, como é que os ateus veem Cristo, como é que os anarquistas veem Cristo, por incrível que pareça, e como é que os católicos, né, da teologia da libertação veem Cristo. Então, a riqueza é uma riqueza excepcional. Talvez seja o homem mais importante da história da humanidade, mesmo porque, como historiador, é antes e depois dele, né? Sim, a CDC. Tive aula. E como o professor Mário Sérgio vê Cristo? Como um homem que nos indicou que Deus não mora lá em cima. Não é aquele senhor barbudo, rigoroso, castigador, que nos impele, não é, para fazer as coisas da vida. Cristo é o próximo. Cristo é o outro. O reino dos céus, a qual ele falou tanto nos evangelhos, não está exatamente nos céus. Quando a gente reza o Pai Nosso e a gente diz, venha a nós o vosso reino, ele está entre nós. Tanto que a palavra Deus é muito sugestiva. A palavra Deus quer dizer eus. Não é eu, sim, o Mário Sérgio, a Lísia, a Renata, o Alfredo. Não, somos todos nós juntos. Então, essa preocupação com o olhar, mas não com qualquer olhar, principalmente com o olhar do outro, daquele que está desamparado, daquele que está fragilizado. Quando você pega a vida de Jesus, com quem que ele esteve presente? Ele não esteve presente na alta corte, com os políticos, com os mega maiorais daquele tempo. Não, ele esteve presente com os pobres, com os pecadores, com os lavradores, com as prostitutas. Então, é muito sugestivo que qualquer tipo de olhar que possa significar uma mudança não venha de cima para baixo. Venha exatamente desses estratos que representam Cristo, os estratos mais pobres da vida. E então, assim, a gente olhando para Cristo, né, com esse olhar, quais 3 pontos, tio, você gostaria de trazer para a gente de aprendizado mesmo, nesse ensinamento de Cristo? Qual o primeiro ponto? A primeira coisa é que era um homem tão humano, tão humano, tão humano, que ele conseguiu uma divindade. Era um homem que teve crises, não é? Se a gente pegar, por exemplo, o momento posterior ao batismo, quando ele é batizado pelo seu primo, João Batista, e eis que ele ouve
eis aí o Cordeiro de Deus. Cordeiro é aquele que é sacrificado, aquele que vai pagar uma pena por uma série de motivos. Você imagina uma pessoa que recebe esse tipo de missão. Quer dizer, uma missão de sofrimento, mas não sofrimento amoroso, não é aquele sofrimento para baixo, um sofrimento amoroso. E ele vai para o deserto, logo em seguida. E fica 40 dias sofrendo tentações. Tentações da riqueza, tentações da vaidade, tentações de poder e tentações no sentido de diminuir a grandeza de Deus. Então, é um homem mesmo entre os seus apóstolos, porque está nos evangelistas, muito incompreendido até pelos seus. Sim. Inúmeras vezes ele pergunta aos apóstolos, quem sou eu? Eu sou Elias, ele era um profeta, né? E eles não sabem responder, porque a grandeza da sua palavra quebrava todos os limites da própria compreensão. Um dos momentos mais significativos de Deus, que eu dou na minha palestra, e eu acho que é uma coisa, meu Deus, não é? Quando ele está próximo ao sacrifício maior, ele está na cruz, e ele diz, Pai, por que me abandonaste? Ele vai no chão. Quando ele vai no chão, quer dizer, sem rédeas, sem rede para sustentar, ele volta e ele vai para cima no sentido do seu vigor. Quer dizer, ele também teve as suas dúvidas. Então, é um homem que ele era tão homem que talvez tenha sido o homem mais próximo de alguma coisa maior que a gente tenta compreender até hoje. Então, eu tento ver, na minha pequenez, um companheiro, panis, aquele que a gente deve repartir o pão. Mas é muito difícil. É muito difícil, porque o cristianismo é uma ideologia extremamente amorosa no seu sentido mais largo do termo. Quer dizer, amar os inimigos, amar aqueles que nós não compreendemos, tanto que Cristo foi o fundador dos direitos humanos. Quer dizer, quando a gente fala em dignidade de viver, em tolerância de viver, em sacrifício de viver em detrimento do outro, quem foi o homem? No momento, Lísia, muito difícil quando ele fala, por exemplo, na igualdade humana, porque era um momento onde se tinha a escravidão romana. Imagina no momento em que as pessoas pensam que o outro é um animal, o outro não tem alma, o outro não tem consideração nenhuma, e você diz, não, nada disso. Eu sou igual a ele também. E assim deve ser visto o sentido maior da humanidade. E quando você traz isso, me vem muito, eu fiz psicoterapia junguiana, né? E Jung traz muito esse olhar do o outro sou eu. São partes minhas que estão aí para eu enxergar e, na verdade, trazer para mim essa parte, integrar em mim. Então, e Cristo traz isso, né? O outro sou eu, na verdade, né? É enxergar como um irmão que faz parte de mim. Cristo, ele foi uma antena de todos nós. Sim. E a razão pela qual o sentido de divindade é um sentido de parceria. É um sentido em que as moléculas da divindade estão não somente em mim, mas no outro, e em tudo aquilo que nos cerca. Estou enfatizando isso para você, porque, volto a repetir, a gente tem um sentido muito distorcido da figura de Deus e mesmo da figura de Jesus. Porque por uma série de razões, nós deslocamos isso para rituais,
para dogmas, estou falando no sentido negativo, para celebrações, que às vezes não é o melhor lugar para a gente sentir o amor, não é? Quando a gente pega o novo Evangelho, é interessante. Não há uma vez, apenas uma, onde tem a palavra igreja. Cristo não diz isto. Cristo diz, aqui deve ser o reino dos céus. Para a gente perceber que a gente comete um engano na medida em que a gente institucionaliza tudo. Na medida em que você põe regrinhas de obediência, baseado, evidentemente, nos seus interesses pessoais. Então, por exemplo, a mulher, ela é diminuta perante o homem. Quem é que disse isto? Que a mulher, ela é menor no seu significado do que o setor masculino. Gays, lésbicas, etc. É gente, como todos nós. O que tem ele... Não, mas isso, evidentemente, pelo cristianismo não pode... Não é verdade. Não é verdade isto. Quer dizer, Cristo transcende qualquer tipo de regra que a gente caminha e é ditado pelos interesses sociais, principalmente de poder. Eu sempre friso o seguinte, Cristo foi um prisioneiro político. E eu sou seguidor desse prisioneiro político. Ele morreu na cruz, que era um sacrifício romano, inclusive institucionalizado pela hierarquia judaica. Pelo amor de Deus, não pensar que eu estou falando mal dos judeus. Estou falando da hierarquia daquela época. Ele foi um homem que foi condenado. Não é? Tanto que um dos seguidores de Cristo eram chamados zelotas. Zelota é o guerrilheiro. Pedro era um guerrilheiro. Tanto que tem aquela passagem do Monte das Oliveiras, bem já ao final, quando uma guarnição romana está chegando, e alguns achavam que o libertador pela violência seria Jesus. Não é? Então, Pedro pega na espada e diz, é agora. Ou seja, que ele era um homem, Cristo extremamente popular. É a hora que deve ter uma revolução, um levante ou coisa parecida. Cristo pega na mão dele e diz, nada disso. A minha revolução não vai ser por aí. A minha revolução vai ser pelas ideias, principalmente o amor do próximo e o sentido da igualdade humana. Então, ele tem um outro tipo de modificação, porque Cristo, como você disse, ele estava impregnado do inconsciente de todos, e naquela situação de escravidão, quem chegasse com esta ideologia da igualdade entre os homens ia ter um enraizamento social muito grande nesse sentido. Então, a revolução dele foi através do dado pacífico. Quando eu falo pacífico, não é aquela pessoa inerte, não é a pessoa calada, não é a pessoa que faz nada. Cristo tem momentos em que o pacifismo dele não aguenta, quando ele vai no templo e aquilo tinha sido transformado num comércio. E ele começa a jogar fora todas aquelas mesas de comércio, porque aquilo era um assinte perante... E eu pergunto para você, qual a diferença hoje, quando Jesus é transformado em Jesus por R$ 1,99? Entendeu? Quer dizer, sabe, se você pegar aqueles momentos e colocar, lógico que tem significados diferentes, mas o coração estava exatamente na mensagem. E a mensagem mais importante, o coração do cristianismo, é o Sermão da Montanha. Ali está a ideologia cristã que, volto a falar, é linda, é uma das páginas da literatura mundial,
mais bem boladas que você possa imaginar, da literatura, tá? Junto com outros grandes livros. O Sermão da Montanha para tirar o chapéu. Perfeito. Então, o primeiro ponto a gente pode dizer é a gente compartilhar esse amor de Cristo, todos iguais, né? Isto. Que volto a dizer, não é fácil. Não é fácil. Na aparência, aqui na nossa loquacidade, a gente possa pensar isto. Mas não é nada fácil, porque como nós vivemos numa sociedade dividida entre grupos sociais, é muito confortável quando você está na tua bolha. É muito confortável quando você está dentro do seu condomínio. É muito confortável quando você está no regaço dos seus. Mas quando você vê o outro lado que está passando necessidade e você, de alguma forma, tenta dar o amparo às incompreensões, porque, volto a falar, nós pensamos por clichês. Dom Helder Câmara dizia, quando eu falo em caridade, todo mundo diz que eu sou cristão. Quando eu falo em igualdade ao próximo, eles me dizem que eu sou comunista. Perfeito. Quer dizer, é um absurdo, Quer dizer, as pessoas põem etiqueta na sua cabeça que não tem, mas é a maneira do enquadramento. Não é? E até para garantir uma falsa segurança de um poder, né, tio? Claro, porque o poder, ele vive da própria insegurança. Ele vive do medo. Ele vive do medo. Aliás, ele precisa espalhar o medo, Exato. espalhar fake news para que ele possa se perpetuar. E tendo essa chama, que é uma centelha, na verdade, o cristianismo é uma centelha por debaixo da madeira, aonde eternamente ele está alimentando, através do oxigênio, o fogo. E esse fogo, no sentido não de destruição, mas o fogo como alimentação da ânima, da alma, é uma coisa vital para todos nós. Lindíssimo, lindíssimo. Segundo ponto. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é do próprio Evangelho. Tá? Os Evangelhos foram feitos nos anos 60 a 80 depois de Cristo. Então, os 4 evangelistas, tá? Mateus, Lucas, João e Marcos, eles vêm em momentos diferentes. Tá? Eles conheceram Jesus indiretamente, eles não eram apóstolos, eles eram seguidores. Só que, como a gente não tem ainda certeza de como esses evangelhos foram feitos, inúmeras hipóteses se levantam. Uma das hipóteses que se levanta era o seguinte: esses são pessoas que recolhiam ali histórias de outras pessoas. Eles eram uma espécie de um curto-circuito de responsabilidades de recolhimento daquilo que se dizia. Então, por exemplo, quando a gente fala em Marcos, ao que tudo indica, existiu. Mas ele, ao mesmo tempo, volto a dizer, ele foi uma espécie de professor que estava ali à procura do que os outros diziam. Então, entre eles mesmos, tem diferenças de olhares. João é mais teológico, é um Jesus que era quase que a encarnação de Deus. Os outros 3 têm esse olhar social que eu estou dizendo para você. Por que eu estou dizendo isso? A gente não pode interpretar o novo evangelho literalmente. Isso não existe, tá? Todo texto tem que ter o seu contexto, para que a gente possa compreender
as palavras, os significados de cada frase, quem eram os zelotas daquela época, quem eram os fariseus daquela época. E a partir do texto e do contexto, você tem o pretexto. O pretexto é a tua iniciativa que você vai tomar. Então, você tem que ter um olhar de historiador. Tá? O olhar de historiador que basta qualquer pessoa se enfronhar um pouco mais com as parábolas, começa a ter uma visão absolutamente diferente. Então, o segundo ponto é como foram feitas estas prédicas. Uma coisa bonita, né? Jesus falava por parábolas. Por que ele falava de maneira metafórica? Porque ele mesmo diz, nem todos que têm ouvido, ouvem. Então, é como se eu falasse em AM, através de significados, porque quem está através de FM, porque quem está em AM realmente não vai conectar. Então, ele tem uma maneira extremamente simples de dizer as coisas. Jesus, ao que tudo indica, era uma pessoa não somente sábia, mas culta. Diga-se de passagem que a linguagem dele era em aramaico, que é uma espécie de um judaísmo mais antigo. Por que a gente sabe que era um homem extremamente culto? Porque a gente não sabe da infância de Jesus. Os 12 primeiros anos passam ao largo. Só que ele inicia a sua caminhada quando ele vai a um templo e ele começa a ser questionado pela hierarquia judaica que estava ali. E eles ficam abobados como é que um menino de 12 anos tem tanta sapiência naquele sentido. Não se esqueça que Jesus nasceu numa estrebaria. Portanto, da onde ele vem, já é uma coisa extremamente significativa. Era um homem absolutamente simples. Então, ele é um homem que vem de uma camada de baixo, por razões que a gente não sabe. Ele era um homem culto, mas com certeza muito mais do que culto, era um homem extremamente sábio que durou 33 anos. Ô tio, então qual grande lição, assim, na sua visão, os evangelistas deixam pra gente? Aqui, na nossa vivência hoje, o que a gente tira aí de aprendizado? São tantas os pontos que a gente possa abordar, mas é realmente o início dos direitos humanos. Eu acho que o ponto fundamental que faz esta classificação é o seguinte: temos que ter respeito pela diversidade, temos que ter respeito pela tolerância, temos que entender que a inteligência emocional é muito mais significativo do que a inteligência racional. Portanto, o conhecimento como um todo traz mais significado do que simplesmente aquela regra fundamental. Temos que ter um certo sentido de separar as questões de Estado das questões... O Estado ele tem os seus interesses e ele deve ser visto nesse sentido. Só que o dia a dia da vida é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Morte, amor, companheirismo, discussões são muito mais tangíveis e importantes do que simplesmente as regras ditadas na lei. A lei tem a sua importância maior, mas a legitimidade desta lei, ela está na justiça. E essa justiça, você perguntar com quem? Com quem? Com quem que eu tenho que fazer isto? Então, eu tenho a impressão que é nesse sentido que Jesus dá o primeiro passo para a gente ter o sentido da civilizatório. Civilizatório.
Não dá para a gente incentivar o ódio, não dá para a gente incentivar a barbárie, não dá para a gente incentivar as o diferenças, dado, né? E as fortalecer diferenças. isso. E outra coisa, ver o outro como inimigo. Exato. O outro pode ser seu adversário. Tudo bem. Aliás, aqui quem está nos ouvindo e casa, como é difícil o casamento. E tem 2. Só 2. Então, entre os 2, existe o conflito. E o conflito deve ser visto como uma coisa salutar, não como guerra, não como ódio, não como expulsão, não o outro que você vai destruir, porque, no fundo, você está destruindo exatamente parte da divindade. É aí que nos 10 mandamentos tem: não matarás. Você não pode fazer o culto da tortura. Isto é asqueroso você fazer isto. E aí traz uma coisa que é muito importante, né? Que eu acho importante a gente deixar aqui muito claro, o que realmente a gente está colocando como valor, como humanidade, né? Quais são nossos valores? A gente parar um pouquinho cada um e perceber isso. Que bandeira a gente está levantando no sentido de valor como humanidade, né? É uma bandeira de guerra, de violência? É uma bandeira de amor, de igualdade? E isso, cada vez mais, a gente perceber o nosso movimento, né? O que tem por trás de cada movimento nosso e qual é a energia que está sendo colocada, né, nesses movimentos. Perfeito, é isto mesmo. E não é fácil você conhecer o outro, como não é fácil a gente conhecer a gente mesmo. Sim. Porque tem uma coisa somos, assim, né, tio? Se a gente não se conhece, a gente não vai conhecer o outro. Nós somos Eros, nós somos Thanatos. Nós somos Eros, vitalidade, luz, companheirismo. Mas nós temos Deus e o diabo na terra do sol. Exato. Nós temos a morte também dentro de nós. Nós temos o Thanatos, né, para usar uma linguagem psicanalítica, dentro de nós. Então, o que é, na verdade, o sentido civilizatório? Nós temos que dialogar com esse lado das sombras. E todo mundo passa por isto. Ninguém escapa numa hora. Então, é nesta hora que eu acho que o ideal do cristianismo, como o ideal do budismo, como o ideal do espiritismo, porque são todas religiões que elas têm o fundamento da caridade e do amor. Elas podem surgir de culturas absolutamente diferentes, mas todas elas congregam no sentido de um ecumenismo maior. É isso que deve ser valorizado. Perfeito. E aí cabe a nós essa reflexão, né? O que a gente está emanando e qual valor a gente coloca para o mundo, né? O mundo é muito complexo. Basta a gente ver a história, como tem povos, como tem dados absolutamente diferentes do nosso. Então, antes da gente tomar uma posição de tampar o nariz diante das diferenças, a gente deve ter o sentido da compaixão, o sentido da compreensão. E não é estar ao lado do outro. E é difícil estar ao lado do outro numa hora dessa. Porque dói, entendeu? Dói. Eu acho que uma das coisas que até Frei Beto diz nos seus ensinamentos a respeito do cristianismo é isso. Qual a diferença de Jesus e dos homens? Jesus era um homem, só que ele não viveu do pecado. O pecado é quando a gente agride e violenta o outro. Não, ele não tem essa passagem. Pelo contrário, não é? Se alguém lhe der um tapa, olha como isso é difícil. Olha como isso é difícil. Se alguém lhe der o tapa, vire a outra face. Outras frases de Jesus que eu acho que é interessante. Eu não vim para pacificar ninguém. Pega no sentido metafórico. Eu vim
para virar o filho contra a mãe e o filho contra o pai. Ou seja, ele está indicando uma alteração violenta dos costumes. Ele está indicando, pelo amor de Deus, não me interpretem isso como um sinônimo de ódio, mesmo porque ele morreu por nós. Quer dizer, essa doação significa muito diante daquilo que depois foi incompreendido. Perfeito. Então, o terceiro ponto a gente pode trazer como a compaixão. O que você traria como terceiro ponto? É tudo alinhavado com outros pontos, né? Se o primeiro ponto é estar ao lado de quem? Se o segundo ponto é compreender os evangelhos, o terceiro ponto é o sentido realmente, acho eu, mas aqui o meu caminhãozinho de areia é pequeno, é o que significa o sentido da ressurreição. O que significa a morte? O que significa esse momento em que a gente se transmuda para outra energia e para um outro espaço etéreo? Quer dizer, a vida, que é fundamental, nós estamos falando sobre morte. A vida não acaba aqui. Assim como uma semente que você joga no solo e a semente se reproduz, né? Nada acaba, nada termina, tudo se transforma, também é a própria vida. Então, nós não somos diferentes da natureza, mesmo porque o meu cabelo, já que não tenho, mas eu tive, o meu cabelo é vegetal, a minha carne é animal, o meu dente é mineral. Então eu não sou eu e a natureza, não, eu sou a natureza em si mesma. E Jesus nos mostrou que existe, porque na época não era assim, não se tinha uma ideia da ressurreição. Aliás, Deus não era visto como o símbolo do César naquela época, não é? Quer dizer, era o rei romano que era ungido dos deuses, como se fosse uma escada para eu atingir o nirvana. Não. Jesus, ele mostra que qualquer pessoa tem dentro de si todo o cosmos reinante e aí o seu sentido de... Eu ia falar uma palavra bem acadêmica que eu não vou falar, mas vou falar. Agora eu fiquei curiosa. Porque o seu sentido da dialética. Ou seja, você tem algo que se choca com algo para transformar em algo completamente, uma síntese completamente diferente. Então, é um grande sentido de esperança. De esperança. E é uma esperança que o futuro, de certa forma, é visto como hoje, agora. O futuro é agora, porque você... Por exemplo, nesse instante, Lísia, eu estou vivendo, mas eu já estou morrendo. Exato. Porque inúmeras células que eu tenho aqui no meu corpo já estão desaparecendo. Então é agora que as coisas acontecem. Enquanto outras estão nascendo. Estão nascendo. É o tempo inteiro nessa transformação de morte e vida. E aí eu acho que tem muito nesse sentido, assim, o que morre e o que nasce, né? O tempo inteiro, dentro de cada um. Você falou na tua filha. Meu filho. No teu filho. Lucas. E quando a gente fala no filho ou no neto, a gente amolece, né? Sabe por quê? Jorge Luiz Borges diz: os homens dizem adeus porque se sabem, de alguma maneira, eternos. Acho isso tão lindo. Por isso que a gente diz adeus. Você sabe que tem o sentido de continuidade. E educar um filho, você bem sabe, como também, não é? Como é difícil educar um filho. Meu Deus, não tem receita. Você tem que ir no teu próprio instinto. E o tempo inteiro buscando esse terceiro ponto, né? Que a gente o tempo inteiro nessa coisa, tentando integrar as coisas. E ao mesmo tempo, você não tem certeza se você está agindo de maneira... Quer dizer, o que nos guia, o que nos deve guiar é o afeto.
Sempre. E isso para qualquer coisa, né? É na relação, claro, com os filhos, mas a partir do momento que a gente tiver o afeto como o grande desbravador do nosso caminho, com certeza a gente vai para um outro patamar como humanidade, que a gente possa fazer no nosso caminhozinho de areia um pouco mais do que a gente recebeu dos nossos antepassados. Sim. Não é? Que a gente tenha um apelo a mais a colocar. Uma impressão digital, uma identidade, um rosto. Mesmo porque isso vai ser muito bom, porque a nossa autoestima, que anda extremamente baixa por aí, a nossa autoestima, porque se você não gosta de você mesmo, é difícil você gostar dos outros, né? E essa relação tem que existir. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, que são razões que a gente diz ontológicas do ser humano, o que é o amor? O que é a saudade? O que é o sofrimento? Isso são coisas que nos permeiam, que nos devem alimentar, para que a gente possa fazer uma síntese de tudo e dar um passo além do que o meu pai, além do que minha mãe me deu de presente. Vai para frente e volta a falar. Não é fácil, porque vem ventanias e a gente vê, não é? A gente dobra e aí que a gente vê o dado da raiz. Exato. E quando você traz isso, né, é um olhar de constelação que é assim, a gente recebeu muita coisa dos nossos ancestrais, eles passaram muita coisa para a gente estar aqui. A partir daqui para frente, cabe a nós. Né? Então, eu brinco, eu recebi um bastão da vida. O que eu vou fazer com ele daqui para frente? Cabe a mim. Não adianta eu ficar olhando para trás e não seguir com a autorresponsabilidade de seguir com esse bastão. Né? Razão pela qual a Lísia, ela não é uma só. Né? Dentro da Lísia, existem avós, bisavós, tataravós, exato, que você nem... Os tataravós que você não conheceu, mas você não deixa de ser uma biblioteca ambulante. Você já tem esse... Só que você não tem consciência disto. Mas isso está depositado. Às vezes, a mãe da gente chega e diz, nossa, você dorme igualzinho o teu avô, que você não conheceu, mas está lá. Você ri igualzinho a tua tia, ela está lá. Portanto, a existência não é de uma pessoa em uma pessoa. São inúmeras pessoas numa pessoa só, que estão te empurrando para frente, não é? São vários eus, né? Vários Deus. Exato. Muito bom, tio. Que delícia de papo. Eu que não vou falar mais. Não quero. Eu não vou falar mais, porque olhando para você, eu estou num túnel do tempo. Exato, eu também fui. Você entendeu? Eu volto, não é? Então eu fico emocionado, é isso. Me sinto muito abençoada de ter você aqui hoje. Eu fico abençoado de ter tantos amigos que estão presentes também. Sim, isso é lindo, né? E a gente cada vez mais perceber que existe a morte e vida estão o tempo inteiro aí com a gente e acontecendo. Você sabe que posso contar uma coisa? Só você vir aqui com a gente. Gente, ele... E aí, continua. Ele viu o Diogo? Pode chorar, ele viu o Diogo. Ele viu. E eles são parecidos. Ele nunca viu, ele na só parede. ouviu falar. É isso. Nunca viu. Olha lá, aquele. Eu chorei o resto do dia. Eu chorei o resto do dia. E trazendo todo esse ensinamento, né? Que o tio Mário Sérgio trouxe, tia Eli, mãe do Diogo, esposa, foi minha professora, que eu tenho muita honra. Me ensinou muito, e como pessoa, né? Eu devo muito a vocês, e até porque muito que me compõe, o Diogo me ensinou ao que era, quem sou eu, né? E a gente trazendo isso, tia, é muito a gente perceber isso que Cristo nos ensinou, né? Morte e vida o tempo inteiro está acontecendo, né? A gente está morrendo e a gente está vivendo o tempo inteiro. E o Diogo nos trouxe muito isso. Eu não sei se eu já contei com ela a história da outra que perdeu o filho. Não comentei com ela, né? Que já tudo acabou. Não foi com ela. Isso mais uma coisa do luto pessoal. Né? Do luto pessoal. Que foi uma vizinha nossa. E vieram duas.
Uma delas veio, me jogou no chão. Ela já tinha perdido um filho também. Me jogou no chão. Sua vida nunca mais vai ser boa, nunca mais você vai dar risada, nunca mais. Nunca. Quando ela foi embora, eu falei para ele assim: eu não quero isso para o meu filho. Não quero. Eu não quero essa mulher mais nem dentro de casa. E aí, na mesma sequência, de 2, 3 dias depois, chegou um casal para dizer: vocês vão passar por isso, vai ser assim, assim, assim. E aí o Marilene e a coisa já estavam junto com a gente, porque foram 2, né? Foram 2 que morreram. Foram os 2, foram o nosso filho e o filho do casal o Pira, amigo da gente. Chegou, o Pira. Sim. Era o Pira, é isso mesmo. E quando a gente voltou ao normal, começou a voltar com o normal, a gente assim: nossa, mas vocês não fizeram uma ação judicial? Nossa, mas vocês não ligaram, cortaram relações? Não, eles estão doendo a mesma coisa que está doendo a gente. Dor. Exato. E é uma coisa que a gente tem. Semana passada nós fomos jantar com eles. É isso. E isso... O pai do Luigi. A gente vai lá uma vez, depois a Marilene e eles voltam para minha casa. Porque tive um novo irmão. Um novo irmão. E aí, assim, né, convidar vocês a perceber, assim, que isso é Cristo, né? É esse amor, sem dúvida. É esse companheirismo, é tudo que a gente trouxe aqui no entendimento de que o amor sempre vai ser soberano a qualquer coisa, né? E é muito maior que morte, que qualquer outra coisa, né? O amor, ele vai o tempo inteiro tá se renovando de formas diferentes, mas o amor sempre vai existir. Como a doença vai existir, tudo vai dizer, o mundo é dinâmico, não é assim um quadradinho, não é, né? E aí é gostoso. Mágico ter vocês dois aqui. Que bom. Que lindo. Que bom. Ô, tio, eu sempre peço no final da nossa conversa aqui um livro, uma indicação de um livro. Que indicação você gostaria de falar aí para quem está nos assistindo? Que faz... Eu acho que se a gente pegar 10 grandes livros de literatura, um deles vai ser o Novo Evangelho. Uhum. Com certeza. Tá? Existem outros clássicos também, não é? A Ilíada de Homero, alguma coisa mais, vamos dizer, erudita, entendeu? Então, você viu que não. É muito. Você tem é um gosto meio... caminhãozinho precisa crescer para acompanhar. Você tem um gosto pessoal aí. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é grande faceta. Faceta. Ser tão vereda. Grande é ser múltiplo. Grande é sertão veredas. É um grande livro. Sim. Entendeu? É um gosto muito pessoal. Eu gosto dos ensaios de Montaigne também, que eu acho assim fenomenal. Então, mas o Novo Evangelho já é que qualquer pessoa possa entender. Não tem segredo. Ele fala para o nosso coração, ele não fala para o nosso cérebro. Então, eu acho que a grande pedida é uma pizza excelente. Quem gosta de pizza vai gostar do Novo Evangelho. Quem gosta de pizza do nosso coração. Sorvete e batatinha vai gostar do Novo Evangelho. Então, quase ninguém. Que delícia, tio. Muito obrigada, Obrigado viu? também. Foi muito sagrado. Que bom. Obrigada a vocês. E vocês ficam aí, sentindo esse amor, o que realmente... Fica mais de uma semana conversando sobre isso. A gente vai fazer um documentário. Lembra que ela falou? Não, mas eu não... acho que eu esqueci uma coisa que eu queria falar. É isso, né? E aí já fica, então, o convite. Quando esquecer, a gente é só ligar e a gente vem aqui, que sempre é uma delícia, nos ensina muito. E a gente sempre deixar esse amor, esse afeto, conduzir a nossa vida, primeiro com a gente mesmo e depois com o outro. Que aí, com certeza, a gente vai vivenciar essa humanidade que a gente tanto está precisando, todos nós. Que bom. Como é bom a gente saber que... então. Exatamente. A turma já está com o bastão na mão indo em frente, né? Falo, mas não se metam, é minhas meninas. E com muito prazer e sempre serei. E fica um grande beijo aí para vocês. Obrigado.